A inspiração é um fenômeno natural, corriqueiro, muito mais comum do que você pode imaginar. A pintura que você contempla, o livro que você lê, o filme que você vê, a peça de teatro que você assiste. Você sabia que tudo isso pode ser produto de inspiração? Os autores dessas obras recebem inspiração. Mas o mais curioso, o mais interessante, é que muitas vezes, podemos dizer assim, na maioria das vezes, essa inspiração vem, sabe como? Enquanto o corpo físico desses autores, dessas obras, dorme, e esses autores em espírito, no plano espiritual, recebem essa inspiração. Muitas vezes isso ocorre. E é sobre isso que nós vamos falar. Não saia daí. E a gente volta já já. Olá! Eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho. Este é o terceiro vídeo sobre a temática sono e sonhos. Se você tem interesse em acompanhar esta minissérie de vídeos, não se esqueça de ver os vídeos anteriores, o primeiro e o segundo. O assunto de hoje é concentração e desdobramento. A pessoa desdobrada, por efeito do sono físico, isto é, a pessoa desprendida do seu corpo por ocasião do sono natural, segue o rumo da sua concentração, procurando os objetivos, e isso é automático, os objetivos que se casam com seus interesses nobres ou interesses aviltantes, escusos, deprimentes. Por exemplo, as pessoas que se dedicam a uma arte. As pessoas que se dedicam a uma arte, durante o sono, são inspiradas para a obra que elas realizam. Se essas pessoas são de caráter enobrecido, vão receber inspiração de espírito, naturalmente, de espíritos superiores. E essas pessoas vão assimilar desses espíritos superiores os motivos corretos e brilhantes que vão aparecer nas suas criações. Agora, se essas pessoas são de caráter menos enobrecido ou asqueroso, naturalmente vão receber inspiração de mentes sarcásticas ou até criminosas. E essas pessoas vão assimilar desses espíritos inferiores a ironia e a irresponsabilidade que vão aparecer nas suas criações artísticas. É assim que determinado escritor vai escrever ideias edificantes e originais relativamente ao serviço do bem, induzindo os leitores à elevação de nível moral, ao passo que outro escritor vai escrever ideias aviltantes e lodo sutil, que vão corromper
as emoções dos leitores, mas dos leitores que se afinam com o modo de ser desse tipo de escritor. A esse respeito, André Luiz narra um caso interessante, um episódio muito interessante, que ele conta em seu livro Os Mensageiros. Os Mensageiros, livro esse psicografado por Francisco Cândido Xavier, o livro de André Luiz. André Luiz, o instrutor da equipe da qual André Luiz fazia parte, e mais um outro médico, 3 pessoas, o instrutor André Luiz e outro médico, iam em missão à Terra, aqui entre nós, a Terra. E fizeram uma parada num posto de socorro no plano espiritual. Lá, neste posto de socorro, é recebido pelo administrador do posto de socorro, eles são recebidos, chamado Alfredo. Alfredo os recebe essa equipe, mostra as dependências, etc., coisa e tal. De repente, eles entram num salão amplo, mobiliado ao gosto antigo, e André Luiz começa a dar uma olhada nas paredes, repleta de quadros. Um desses quadros chama a atenção de André Luiz. Tratava-se de uma tela enorme, representando o martírio de São Dinis, o apóstolo das Gálias, martirizado nos primeiros séculos do cristianismo. Ele foi decapitado no ano de 258 em Montmartre e seu corpo atirado no Sena, no rio Sena. Mas ele foi recuperado e sepultado à noite pelos convertidos e devotos. De imediato, André Luiz se lembrou de uma coisa interessante. Quando ele era médico na Terra, viu um quadro igualzinho àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, pintor francês dos últimos tempos? Só que a cópia do posto de socorro era muito mais bela. O apóstolo seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço enorme para levantar o próprio crânio caído no chão. Enquanto isso, os assassinos espantados, do alto descia um emissário divino, trazendo ao serviço do Senhor, ao servo do Senhor, a coroa e a palma da vitória. Alfredo sorriu e disse: "Você está enganado, André Luiz, você está enganado. Nem todos os quadros, como nem todas as composições artísticas, são originariamente da Terra." Aqui você vê um caso desse. Esse é um caso. Esta tela que você está vendo foi idealizada e executada por um nobre artista cristão no plano espiritual, numa outra cidade espiritual. No final do século XIX, o grande pintor de Bayonne, Florentin Bonnat, em noite de grande inspiração, enquanto o corpo dormia, Bonnat, foi até esta cidade espiritual. Isso ele poderia interpretar como um maravilhoso sonho. Viu a tela, ficou encantado com a tela e não descansou enquanto não a reproduziu na Terra. Não a reproduziu. É claro, disse o senhor Alfredo, que
As cópias da Terra, nem mesmo esta cópia aqui, nem esta aqui é cópia também, nem esta cópia aqui, nem esta cópia, tem a mesma beleza, a mesma pureza de linhas e cores do original que eu tive a felicidade de ver quando eu estive lá na cidade espiritual deste artista cristão. Porque nós aqui no Posto de Socorro estávamos organizando uma homenagens a este artista cristão. Ele viria até o nosso posto fazer uma visita e nós estávamos... Eu tive que ir lá na cidade como preparação e eu vi com meus próprios olhos esta linda tela. Quantas obras de arte, quantas composições musicais, quantas peças de teatro, quantos livros escritos, artigos de jornais e revistas são produzidos assim, se enquadram nesse fenômeno natural. Isso acontece porque o ser humano encarnado é um ser interexistente. Um ser interexistente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ser humano encarnado transita, navega nos dois planos. No plano corporal, onde está temporariamente compromissado com as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição, e navega também no plano espiritual, o seu habitat natural. Nós somos seres espirituais, vivendo temporariamente uma experiência humana, tanto para o bem quanto para o mal. Vai depender das escolhas de cada um. Muito obrigado, Deus os abençoe e até a próxima!